Que a paz de Deus esteja no meu e no seu coração. Eu venho mais uma vez aqui fazer mais um vídeo. E esse vídeo eu vou ser bem objetivo, vou ser bem claro e bem franco, para que todos possam entender. O adversário da nossa alma, ele inventou, ele criou a teologia. E muitos vão ficar perplexos. Como assim o adversário criou a teologia? Eu vou te explicar. Você pega os maiores teólogos de todos os tempos e coloca junto para você ver. Haverá divergência. Um e outro. Vamos dar um exemplo aqui. A testemunha de Jeová são estudiosos da Bíblia. Anda até com livro espalhando nas casas dos outros. Certo? Mas ele tem uma opinião diferente dos evangélicos. E são estudiosos da Bíblia. Adventista do sétimo dia. Eles também são estudiosos da Bíblia, estudam a Bíblia, mas têm opiniões diferentes. Da testemunha de Jeová, da congregação, da assembleia e de várias igrejas aí. Eles são diferentes. Quadrangular também tem outras opiniões diferentes e são estudiosos da Bíblia. Congregação Cristã do Brasil tem uma outra opinião diferente. Tem uma visão diferente. Deus e Amor tem outra visão diferente. Universal do Reino de Deus. Não são conhecedores da Bíblia, não leiam a Bíblia, não é? Tem visão diferente. Se nós for os judeus, por exemplo, existem os judeus agora cristãos que creram em Cristo e que lê a Sagrada Escritura e que tem visão diferente. Mas entre todas essas igrejas com opiniões diferentes, com visões diferentes, a verdade é uma só. A Bíblia não tem duas opiniões para o mesmo assunto. Não. Não tem duas verdades na Bíblia. Não existe isso, é uma verdade só. Então, o adversário da nossa alma, ele inventou a teologia para fazer uma confusão na mente dos cristãos. Os antigos diziam assim, que religião, futebol e política não se discute, porque não se chega em comum acordo de maneira nenhuma. Então, você pode crer, pode acreditar que o adversário inventou a teologia para fazer uma confusão na mente dos cristãos. Então nós temos que tomar cuidado. Quem é que está ensinando eu e você? Quem que é o professor? Quem que é o mestre? Ok? Será que dá para a gente ter uma noção? Hoje tem mais de 3.000 religiões. Aliás, se for contar todas as religiões, tem mais de 5.000 religiões no mundo. Mas cristã mesmo, todo dia tem uma igreja nova. Aqui do lado da minha casa tem uma igreja nova, que talvez você nunca viu falar. Vinde a mim. Descer na minha rua aqui tem outra igreja. Aqui subindo na rua da minha casa tem várias igrejas da minha rua. Com pensamentos diferentes, visões diferentes. Eu converso muito, tenho amizade com o pastor da Vinde a mim aqui, pastor Sérgio. Nós conversamos muito.
mas ele tem opiniões e visões diferentes de outras igrejas. Não tem a mesma visão. Muitos pontos eles concordam em si, mas tem pontos que não. Há uma divisão. Há uma divergência muito grande de um para outro. Então tome cuidado. O adversário, não, a pessoa já chegou a falar para mim uns absurdos a respeito de teologia, que o Senhor Jesus era teólogo. Tá de brincadeira, né? Ajuda aí, né? Me ajuda aí, vai. O Senhor Jesus nunca foi teólogo. Quem inventou a teologia foi o adversário, para fazer uma confusão. O Senhor Jesus pregava a verdade, pregava o reino do céu. E ele não dava moleza e não deu moleza. Na Sagrada Escritura, se nós ler a Sagrada Escritura, não tem moleza para o cristão. Agora, os críticos inventaram aí um evangelho adocicado aí, né? Os irmãos do Braz pregou e eles têm razão, né? Colocaram um mel aí no evangelho. O Senhor Jesus um dia estava pregando para uma multidão e o discurso do Senhor Jesus, fala discurso, né? Mas não é discurso, ele fazia uma pregação, né? A sua pregação foi dura e a multidão foi embora, ficou só os discípulos. Você acha que o Senhor Jesus ficou preocupado? Ele não. Os discípulos, Senhor, a multidão foi embora. E o Senhor Jesus virou para eles e disse, escuta, vocês não querem também não? Ah, não, Senhor. Só tu tem palavra de vida eterna, para onde que vamos nós, Senhor? E ficaram com o Senhor Jesus. Então, os críticos, né? Principalmente da congregação, né? E gostam de criticar a congregação. E agora apareceu crítico aí que nem gafanhoto na roça dos israelitas, né? Vinha gafanhoto de todo lado e comia toda a plantação, aquele monte de gafanhoto, né? Aquela praga. E agora o crítico está parecendo mais do que praga, entendeu? Tentando destruir a lavoura que o Senhor Jesus plantou, né? Mas o Senhor Jesus cuida da sua obra. E tem muitos críticos aí, eu vou dizer para você, você não vai prevalecer contra a congregação. Quando você nasceu, a congregação já existia. E depois que você morrer, a congregação vai continuar existindo, exceto se o Senhor Jesus vir antes, né? Aí não tem como. Mas você não vai prevalecer contra a congregação. A Bíblia sofreu, segundo uma pesquisa que eu fiz, mais de 400 mil atualizações. Se nós for ver ao longo da história aí, sempre aparecia alguém pregando, interpretando a Bíblia com ideias diferentes, pensamentos diferentes, né? Nessas atualizações, tiraram vírgula, colocaram vírgula, mexeram para cá, mexeram para lá, aumentaram de cá, aumentaram de lá, isso aqui é assim, assado, fizeram. Então, para você entender a Bíblia, para você compreender a Bíblia, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa se dedicar, você precisa se santificar, você precisa se consagrar, vigiar, buscar o Espírito de Deus. E aí depois que você receber o Espírito Santo, aí sim, aí você agora pode ler a Bíblia à vontade, buscando sempre a guia do Espírito Santo. Pode ler, pode estudar. Mas veja bem, quais são as suas intenções? A tua intenção é para salvar a tua alma? É para você melhorar na presença de Deus? É para isso? É para você compreender e entender como agradar a Deus? Como oferecer um culto de louvores a Deus? Lembre-se que Deus, ele é Espírito. E o Senhor Jesus falou assim, que o Pai
procura os tais que assim adorem em espírito e em verdade. Então, para nós, se você tem boas intenções, se as suas intenções é de salvar a tua alma, é de melhorar, é para você aprender como melhorar na presença de Deus, instruir a sua família, então você ora, você busca a guia do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te iluminar, vai te guiar, para que o adversário não venha te enganar. Eu vi num canal aí que um irmão estava orando parece que 10 horas da noite, ou meia-noite, até às 6 da manhã. E às 6 horas da manhã, uma voz falou para ele assim: faz teologia. E ele interpretou que fosse a vontade, que fosse Deus que estava falando com ele. Não era Deus que estava falando com ele. Por quê? Porque na oração é que nós recebemos força, que nós recebemos luz, que nós recebemos o dom de discernimento, que nós recebemos virtude do Espírito Santo. É na oração. O Senhor Jesus diz assim: aquele que me busca, principalmente quem ora de madrugada, me encontra. Então o irmão estava no caminho certo, o caminho da oração. E o diabo enganou ele. Falou: não, faz teologia. O que o diabo fez para ele? Por quê? Vai fazer teologia para que ele parasse de orar. Porque ele sabia que o caminho da oração é um caminho glorioso. A pessoa que se dedica a orar, que aprende que esse caminho é um caminho glorioso da oração, eu não vou me gabar, não, mas teve dia na minha vida que eu estava numa prova terrível, num momento difícil da minha vida, eu cheguei a dobrar o joelho no chão 14 vezes, buscando socorro do céu, buscando o céu, porque minha alma estava aflita, angustiada, necessitada. Não era por beleza, não. Porque eu queria sentir o céu, eu queria sentir Deus, eu queria que Deus falasse comigo, eu queria que Deus manifestasse a mim. Então, o adversário enganou ele. Eu gostaria de um dia poder falar com esse irmão e orientar ele que ele foi enganado pelo adversário. O adversário quis enganar até o Senhor Jesus, imagine nós. Tem muita gente que está brincando. O adversário, ele não brinca de ser nosso adversário. E cada tempo que passa, ele muda as suas armas. Então veja só. O adversário, ele foi tão audacioso que ele foi lá falar com o Senhor Jesus. Foi querer confundir o Senhor Jesus. Imagine eu, você, nós aqui, seres humanos. Então, os dois maiores conhecedores da Bíblia, um é o Senhor Jesus e o outro é o adversário. O Senhor Jesus, ele ensina o céu através do Espírito Santo e da busca constante, que é para o benefício da tua alma. Não é para você crescer, se engrandecer, ficar famoso na internet aí. Se você fazer isso, aí o adversário é que vai ser o teu instrutor, que vai ser o teu guia. Não é mais o Espírito Santo, já não é mais o Senhor Jesus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando você vê um homem muito aparecendo, com muita glória para ele, é o adversário que está atrás dele. E na internet está cheio desses aí. Não é, Senhor. O Senhor não divide a sua glória. Os discípulos, os profetas, procuravam não aparecer. O próprio João Batista, um dos maiores profetas, segundo o próprio Senhor Jesus falou dele, que era o maior profeta que já teve na terra. E ele falou assim: eu não sou nem digno nem merecedor de desatar as alpacas nos seus pés.
Eu não gosto de falar sobre um assunto, mas nesse vídeo eu vou falar. Pela bondade e misericórdia de Deus, Deus já falou comigo, diretamente comigo. E o outro também já falou comigo. Como ele sabia da obra que Deus ia fazer na minha família, ele se apresentou na minha casa. Então eu conheço os dois. Eu conheço o adversário e conheço o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me obedecem. Elas me conhecem e delas eu sou conhecido. Eu conheço as minhas ovelhas. Entende? Então toma cuidado aí. A teologia o adversário inventou para confundir a mente dos cristãos. Tome cuidado para não ser enganado. Você não quer ser enganado pelo adversário? Ore, busque o Senhor de dia e de noite. Vigia, jejua, se consagra, se santifica, seja espiritual. Amortece a carne. 3 aos Colossenses. Seja espiritual. E aí depois você vai ler a Sagrada Escritura. Porque a Sagrada Escritura já diz sagrado, é um livro sagrado. Lá tem alimento para nossa alma. Todas as vezes que a nossa alma estiver aflita, angustiada, com fome, com sede, só abrir a Sagrada Escritura que a água vem e alimenta a nossa alma. Deus fala com nós de diversas maneiras. Fala através da Sagrada Escritura. Deus pode falar dentro do nosso coração. Deus pode falar em voz humana. Deus pode falar em um sentimento. Deus pode falar usando de alguém. Deus pode falar dentro e fora da igreja. E Deus pode falar, ultimamente tem falado com o seu povo através da sua palavra. Na revelação da sua palavra, segundo a tua santa vontade. Enquanto o Espírito de Deus tiver liberdade na congregação, a congregação é obra de Deus. Agora, o dia que o homem tirar a liberdade do Espírito Santo, aí a congregação será como qualquer outra igreja. Mas enquanto, porque a maioria das igrejas, o Espírito Santo não tem liberdade lá. Quem manda é o homem e determina tudo que tem que fazer. Então, o meu medo, eu tenho medo, que o homem comece a aparecer demais e colocar o Espírito de Deus de lado. Se o Espírito de Deus perder a liberdade da congregação, acabou. É uma igreja como qualquer outra igreja. Não tem diferença. Mas enquanto o Espírito de Deus estiver lá, ele tiver liberdade lá, é obra de Deus. O povo da congregação é perfeito? De maneira nenhuma. Aonde tem um homem, tem imperfeição. Perfeito é só o Senhor Jesus. A congregação é perfeita? Não. Nós somos os membros da congregação é perfeito? De maneira nenhuma. Somos imperfeitos. Mas nós estamos buscando a perfeição de dia e de noite. Nós estamos batendo na porta da misericórdia de Deus de dia e de noite. Então, tem muita gente que gosta de nos criticar. Parece aquela palavra do servo insensato. E estava lá e ficava apontando para o outro. Olha, eu não sou igual aquele ali. Eu sou isso, eu sou aquilo. Aquele lá faz isso, faz aquilo. Apontando tudo para o outro. E o senhor e o outro estava lá pedindo misericórdia para Deus. Ô, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Que eu sou fraco, sou pecador. Eu sou errante, Senhor. Tem misericórdia de mim. O Senhor Jesus perguntava para ele: qual deles desceu justificado? Então você gosta de criticar? Você gosta de julgar? Você gosta de apontar o dedo? Você gosta de condenar? Você é um servo insensato. Juiz é só o Senhor Jesus.
É muito fácil, né? Alguém que não derramou seu sangue, né? Alguém que não era justo, que não era inocente, né? Que não derramou seu sangue, quer roubar a cadeira de juiz daquele que era inocente, justo, que derramou seu sangue precioso no madeiro da cruz por amor da nossa alma. Ele é o nosso pastor, nosso juiz, nosso intercessor, nosso redentor, salvador, intercessor e juiz. Agora você, ser humano, carnal, fraco, errante como eu, sai dessa cadeira de juiz. Você é ladrão. Está roubando o lugar de Cristo, se fazendo juiz de alma. Isso não é brincadeira, não. Senhor Jesus, o seu suor transformou-se em gota de sangue para alguém querer roubar o lugar do Senhor e ser juiz de alguém, de um povo. Imagine. Será que o Senhor vai deixar, de qualquer maneira, esse grande povo que tem a congregação, mais de 100 milhões de membros? Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Mas a verdade nua e crua tá aí. E eu não tenho medo de pregar aquilo que eu sinto de pregar. Sinto de falar. Não tenho medo nem de homem e nem também do outro, que é espírito. Porque Deus tem me guardado até aqui e vai me guardar eternamente. Forças, capacidade eu não tenho. Mas tudo que eu tenho vem de Deus. E tudo que eu precisar vem de Deus. Força material e força espiritual. Que Deus te abençoe, que te ilumine. Que a paz de Deus esteja no meu e no seu coração para a vida eterna. Amém.